Isaías 38, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço, de que eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás, e assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós vemos uma narrativa bíblica muito interessante aqui. A Bíblia nos falando basicamente de dois personagens, que é Isaías o profeta e Ezequias o rei. Isaías foi um grande profeta. Foi um dos mais famosos. Isaías profetizou durante um longo período de tempo. Isaías frequentava a corte do rei. Isaías foi profeta não só no reinado de Ezequias, mas no capítulo 6 de Isaías ele diz assim: Quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quer dizer, então ele também profetizou durante o reinado de Uzias, entre outros. Mas aqui a palavra nos fala que ele tinha uma missão difícil, porque uma das missões de um profeta era sempre ir lá e apontar, porque o profeta dizia: Assim diz o Senhor. Quer dizer, às vezes a mensagem que ele falava não era agradável. Ela não era uma mensagem agradável. Às vezes era uma mensagem de juízo. Às vezes era uma mensagem de repreensão, de exortação. Uma mensagem dura. Mas o profeta tinha essa tarefa e essa incumbência de falar não aquilo que era agradável, mas aquilo que Deus mandava falar. Uma tarefa diferente de um diplomata, por exemplo, que precisa polir as suas palavras, precisa fazer algum rodeio nas suas palavras, mas o profeta não. Tanto é que Deus fala com ele que ele adoeceu de morte. E aqui nos diz que o filho de Amós, o profeta Isaías, foi lá e disse para ele: Assim diz o Senhor: Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ora, não é uma palavra de conforto para quem está doente, para quem está na cama, para quem já estava meio amedrontado.
para quem já estava meio assustado com a presença da morte, com a possibilidade da morte. E o profeta vai lá e diz para ele: põe a tua casa em ordem. E ele ainda diz: assim diz o Senhor. Era um carimbo de autenticidade na mensagem de Isaías. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Uma mensagem dura. Uma mensagem que até eu já vi alguém profetizar no leito de enfermidade no hospital. Estava eu visitando a pessoa e chegou outra pessoa e foi lá e entregou essa mensagem. Estava ali o doente e a esposa. E a pessoa que entregou a mensagem olhou para a esposa e disse assim: irmã, o Senhor manda te dizer, prepara o teu coração. Prepara-te para sair dessa cidade também, porque o Senhor vai recolher o teu esposo. E eu também estava ali naquele momento. Foi um momento gélido, frio, difícil. E realmente, alguns dias depois, aquela pessoa partiu para a eternidade. Foi com o Senhor. Mas olha aqui. Aqui a Bíblia nos diz o quê? Que já imediatamente a mensagem dura, morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ora, aquela mensagem, ela era uma enfermidade, ela era uma enfermidade fatal. Ela era uma doença incurável. Talvez conhecida daquela época. Talvez um câncer, um tumor, talvez o início de uma lepra, alguma coisa mortal que surgiu no corpo do rei Ezequias. Era uma enfermidade aparente. Dava para se ver. Então ela era externa, não era um órgão interno do corpo. E aí a mensagem era de que ele ia morrer daquela doença. A Bíblia nos diz então que Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ele começa a chorar. E ele começa a orar. Virar o rosto para a parede é como quem está virando o rosto para o nada. Para o nada, para o vazio, para o vácuo. Mas ninguém fala com a parede. Ninguém fala com o vácuo. Ninguém fala com o nada, porque o nada não existe. Ele estava falando com alguém. Ora, Deus é Espírito. E Jesus falou sobre isso. Jesus, quando estava sentado na beira do poço de Jacó, tendo um diálogo com a mulher samaritana, ela lhe faz uma pergunta: mestre, os judeus dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar, mas os samaritanos dizem que é nesse monte, apontou para um monte, na direção do monte, que nós devemos adorar. Quem é que está certo, mestre? É quem está em Jerusalém? É adorar em Jerusalém ou é adorar nesse monte? E Jesus diz para ela: mulher, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que adorarão em espírito? Porque Deus é espírito. Deus não é matéria. Matéria é para nós que estamos nessa dimensão. E se Ezequias saísse dessa dimensão, naquele momento, naquela ocasião, ele aí, sim, ia poder ver ao Senhor. Agora, ele se vira para a parede e ele começa a orar. Ele tinha um crédito. Ele tinha um crédito, porque ele disse assim: Senhor,
tu sabes que eu tenho andado na tua presença desde a minha mocidade. Duas coisas ele tinha de bom. Duas coisas ele tinha de bom. Primeiro, ele sabia orar. Ele sabia a quem se recorrer no momento difícil. Ele não falou com a parede, porque quando oramos em espírito. E em espírito falamos com Deus que é espírito. Aleluia. Então ele sabia orar. E a outra coisa, ele andava na presença de Deus. E esse era o crédito dele. Andar na presença de Deus. E ele disse, eu tenho andado na presença de Deus desde a minha mocidade, Senhor. E aí ele disse, eu andei diante de ti com um coração perfeito. Com o coração perfeito. E ele disse, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Tinha, portanto, algum crédito. Ele tinha argumento para falar na sua oração, porque ele teve uma vivência com Deus, ele teve vida reta com Deus, ele fez o que era reto, ele andou diante de Deus com o coração perfeito, e ele disse, eu andei diante de ti em verdade, eu te servi de verdade, Senhor. E quando ele fala essas palavras, o mesmo Deus que pegou o profeta Isaías e disse assim, vai lá e fala para ele, colocar as coisas em ordem na casa dele, porque ele vai morrer e não vai viver. O mesmo Deus falou ao coração de Isaías e disse, volta lá porque eu ouvi a oração de Ezequias, meu servo. Aleluia. Volta lá. Profeta tem que obedecer. Se Deus manda dizer sim, vai lá e diz sim. Agora diz, não, volta lá e diz não. Ele vai ter que voltar lá. Por quê? Mas Deus ele erra? Não. Deus não erra. Nunca. Deus não erra nunca. Mas Deus pode mudar a sua atitude. E é interessante que o Deus Todo-Poderoso, que não tem exército para vencê-lo, não tem, Criador de coisas gigantescas, planetas, galáxias, criou o homem sobre a terra, os animais, Criador do universo. É interessante que nada ameaça ele, mas uma lágrima faz ele mudar a sua atitude. Uma lágrima faz ele mudar a sua atitude. Davi na sua oração disse assim, eu sei, Senhor, que há um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aí, Deus então, ele toca no coração do profeta. E, quem sabe ele diz assim, eu vou parafrasear, eu vou falar na linguagem humana, porque você sabe que a Bíblia é Deus se esforçando para falar conosco, para fazer nós entender o que ele quer nos dizer. Amém? E ele, quem sabe o Isaías estava indo, e aí o Senhor Deus, para um pouquinho, meu servo, para um pouquinho, para. O Isaías para, que foi, Senhor? Volta lá. Por que, Senhor? Volta lá porque eu mudei. Por que, Senhor? Porque ele derramou uma lágrima e ele falou comigo. E eu vou atender a oração dele. E eu vi as lágrimas dele. E eu vou prolongar a vida dele. Eu vou curar ele dessa enfermidade. Aleluia. Sabe, como ele era rei, Ezequias, eu acredito que muitos médicos foram lá. O rei
médico, tomou alguns remédios, né? E tal, para ver se curava. Mas não, a cura não veio. No entanto, Deus queria que aquele milagre ficasse muito claro que era Ele que estava fazendo. Para não deixar dúvida. Apesar de que a ciência médica ela foi deixada pelo Senhor. Quando o médico dá um remédio, este remédio também foi deixado pelo Criador na natureza. Deus fez tudo. Deixou as reservas de água, de minérios, de tudo que a humanidade precisa, inclusive os remédios para as diversas doenças que podem surgir no corpo físico. E aí, quando o médico ele receita um remédio e cura, Deus tem parte naquela cura. Tem a ciência, tem a sabedoria do médico, dos cientistas que, quem sabe, criaram aquele remédio, aquela vacina, enfim. Mas eles não criaram nada, perdão pela palavra, os cientistas não criaram nada, eles apenas descobriram. Porque isso já está na natureza, o Criador já colocou ali. A eletricidade não foi inventada, criada. A eletricidade, ela foi descoberta, porque ela já está aí, na força da natureza, na força dos rios. Ela já está. O homem apenas a descobriu e trabalhou com ela, e processou ela, e industrializou ela, e assim por diante. Mas já está na natureza. Agora, Deus ele queria que esse milagre ficasse muito claro. E dois sinais ocorreram. Primeiro, o relógio de Acais. Era um relógio de sol. Um relógio de sol que, conforme a sombra, o sol ia declinando, a sombra ia se projetando num piso onde havia uma marcação. Mais ou menos assim. Né, Eliezer? E aí, Deus disse assim, ó, como sinal que é eu neste negócio, como sinal que sou eu nesta enfermidade, sou eu que estou curando, vai retroceder 10 graus. Voltou. O relógio voltou 10 graus. Como sinal. Depois que a sentença de morte de Ezequias ela foi mudada, e o profeta Isaías volta lá e diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei mais 15 anos na tua vida. Para quem ia morrer, e para quem já estava velho também, tinha uma certa idade, mais 15 anos é um presentão. Ainda mais para quem era rei, estava no trono, estava lá. E aí, o profeta vai lá e diz assim, e ainda, além de tudo, diz assim, e eu vou te livrar das mãos do rei da Síria. Não vai acontecer nenhum mal nessa cidade, ou seja, além de curar de ti, eu vou te abençoar, vou te guardar e vou te proteger. E vou proteger essa cidade e vou proteger esse povo, a qual tu é rei. Que coisa boa! O Deus que nós servimos é assim mesmo, cuida de nós. Mas Ele nos ouve. Aqui diz, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. E Isaías chega e entrega essa mensagem para ele e fala para ele sobre o sinal. Depois que Ezequias ouve, eu creio que, imagine a alegria que entrou no coração de Ezequias. Imagine como ficou o seu interior, o seu coração, transbordou de alegria, de gozo, de graça de Deus, né? De alegria do Espírito,
ele transbordou, porque a mensagem veio: não morrerás, mas vais viver, e vou te guardar, e vou te proteger. Aí a Bíblia nos fala, depois do versículo 9 em diante, do cântico de Ezequias. Ele começou a cantar, a entoar ao Senhor um cântico em forma de oração, de agradecimento a Deus. E ele chegou a dizer: eu vi a minha morte. A minha morte eu vi como, ele disse aqui: o tempo da minha vida me foi removido de mim como choça de um pastor. O que era a choça de um pastor? A choça era uma pequena cabaninha feita de palha, onde o pastor, ele ali se assentava para se proteger do sol e para ficar observando o rebanho, para ter algum momento de descanso, quem sabe fazer alguma refeição ou tomar uma água. Ele ficava ali sentadinho ou até mesmo deitado, às vezes descansando, numa pequena cabaninha feita de palha, lá próximo ao redil das ovelhas. Mas aquilo era uma coisa temporária, uma choça, uma cabaninha dessa feita de algumas varas e coberta com algumas folhas de palmeira ou de árvores. Simplesmente durava quando? Um dia, 2 dias, até que o vento batesse e levasse tudo. Não era nada, não tinha segurança nenhuma. E quando o profeta chega para ele e diz assim: morrerás e não viverás, ele viu a vida dele, o corpo dele, como uma choça de pastor, que dura quase nada, que o vento leva. Aleluia. E aí ele faz uma oração muito linda, de forma poética, e no final ainda o Isaías disse para ele: tome uma pasta de figo, vai lá e coloca sobre a enfermidade. Por isso que essa enfermidade, eu disse que ela era visível. Vai lá e coloca essa pasta de figo sobre as enfermidades, viu? Não foi o figo que curou, foi Deus que curou. Mas era sinal. Os 10 graus do relógio foi um sinal. A pasta de figo também foi um sinal, porque senão ele teria simplesmente morrido. Pode ser que a pasta de figo teve um efeito terapêutico, um efeito curador, mas quem cura é Deus. Quem mandou colocar foi Deus. Ele sabe o remédio para você, Ele sabe o remédio para o teu corpo, Ele sabe o remédio para a tua alma, e Ele cuida de ti. Mas tenha sempre uma vida reta, tenha sempre, como Ezequias, uma vida reta. Ande com o coração perfeito diante do Senhor, faça o que é reto aos olhos do Senhor, e você terá argumento na hora de conversar com Ele. Amém? Fique de pé comigo. Eu quero orar contigo nesse momento. Aleluia. Se alguém deseja uma oração específica, e você deseja dobrar o joelho ali mesmo onde você está, talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma enfermidade. Ou seja, uma ajuda espiritual. Eu quero orar contigo. Eu quero dirigir a Deus uma oração nesse momento. Quando oramos, nós falamos com Deus em espírito. Nós não falamos com a parede. Nós não falamos com os bancos da igreja. Nós não falamos com o vácuo. Nós falamos com um Deus que nos ouve. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Agradecido, feliz, alegre por estarmos na Tua presença, Senhor. Toca no Teu povo com a Tua mão saradora, Senhor Deus. Sim, ó Deus. E que seja de forma inquestionável. Sim, ó Pai, porque a Tua glória Tu não repartes com ninguém, Senhor Deus. Toca com a Tua mão saradora esses irmãos que estão com os joelhos dobrados diante da Tua face, orando a Ti, clamando a Ti, pedindo a Ti, Senhor Deus. Abençoa grandemente, Senhor, e que todos nós tenhamos crédito na nossa oração, Senhor, para falar contigo. Argumento, Senhor Deus, portanto, nos ajude a andar diante de Ti com o coração reto, Senhor, a andar diante de Ti em verdade, como diz a Tua palavra, a andar diante de Ti, Senhor Deus,
sim, com o coração puro. Estende, portanto, a tua mão, abençoa este povo, toca com a tua mão saradora, Senhor, e ajuda a tua igreja, em nome do Senhor Jesus.